Olá! Nessa aula, a gente está interessado em utilizar aquelas operações que a gente viu na última aula, nas operações com matrizes, e provar ou mostrar algumas dessas propriedades dessas operações de matrizes. E a gente vai meio que comparar essas propriedades com as propriedades dos números reais e vamos também introduzir o conceito de matrizes inversas. Então, olha só, algumas propriedades das operações matriciais, vamos começar com a adição. A gente viu que para adicionar duas matrizes, a gente precisa adicionar, as duas matrizes precisam ter a mesma ordem, a gente precisa adicionar os elementos correspondentes das matrizes. E aí existe um teorema que me dá algumas propriedades da adição de matrizes e também da multiplicação de matrizes por um número escalar. Então, digamos que eu tenha três matrizes, e essas três matrizes têm a mesma ordem, ou seja, tem o mesmo número de linhas e de colunas, e existem algumas propriedades para essas matrizes que são. Se eu somar a matriz A com a matriz B, isso é a mesma coisa que eu somar a matriz B com a matriz A. Se eu fizer a soma dessa forma, somando as três matrizes, e num primeiro momento eu faço a soma das duas primeiras, ou melhor, a soma das duas últimas, ou a soma das duas primeiras, e depois efetuo a soma com a terceira ou com a primeira, isso é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho dois escalares sendo multiplicados e eu quero multiplicar eles pela matriz A, tanto faz. Se eu multiplico primeiro os dois escalares, ou se eu multiplico um escalar pela matriz primeiro, e depois multiplico essa matriz resultante por esse escalar. Aí, se eu tenho dois escalares sendo somados e essa soma está sendo multiplicada por uma matriz, eu posso usar a propriedade distributiva nesse caso, e o mesmo vale para a subtração. Bom, num curso tradicional de matemática, a gente faria uma prova formal para cada uma dessas operações, e essas provas elas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho que mostrar que isso vale para qualquer matriz. Então, eu vou fazer uma prova formal somente para o item A desse teorema. Esse item diz que a matriz A mais B é igual à matriz B mais A. E para provar isso, a gente vai utilizar isso daqui. Então, vamos imaginar que eu tenho uma matriz A de uma ordem qualquer, ela tem m linhas e n colunas, e eu tenho uma matriz B, que é uma matriz diferente da A, e que também tem m linhas e n colunas. Então, esse daqui é o elemento A11, esse aqui é o último, é o elemento da primeira linha e da última coluna, esse daqui é o elemento da última linha e última coluna, esse aqui é o elemento da primeira coluna, última linha, e assim por diante. E a mesma coisa vale para a matriz B, eu coloquei só alguns elementos para a gente ver isso. E aí eu tenho que mostrar para essas matrizes, que são matrizes quaisquer, que o A mais B é igual ao B mais A. E para eu provar isso, eu posso calcular as coisas, eu posso fazer esses cálculos um de cada lado. Então, eu posso calcular quanto é A mais B, e depois de calcular A mais B, eu posso calcular quanto é B mais A. Calculando quanto é A mais B, a gente vai ter que somar os elementos correspondentes. Então, nesse caso, eu vou ficar com A11 mais B11. Aí eu vou ter várias somas aqui no meio. E aí, no último elemento, eu vou ter A1N, o último elemento dessa linha, mais B1N. Vou ter várias somas aqui, até eu chegar aqui na última linha, onde eu vou ter A1M mais B1M, porque eu estou somando os elementos correspondentes. Várias somas aqui, aqui, e depois eu vou ter AMN mais BMN. E aí, isso é a soma da matriz A com a matriz B. Se eu vier aqui para o lado e eu somar agora a matriz B com a matriz A, eu vou ter o seguinte. No primeiro elemento, eu vou ter que ter B11 mais A11. Vou ter várias somas aqui até a última coluna, onde eu vou ter B1N mais A1N.
várias somas nessa coluna, até eu chegar em B1M mais A1M. Várias somas, várias somas. E aqui eu vou ficar com BMN mais AMN. E aí, o que é que acontece? Eu preciso verificar se essas duas matrizes ou se essas duas somas são iguais para provar que aquilo lá é verdadeiro. Para eu mostrar que essas duas matrizes são iguais, cada um dos elementos correspondentes precisa ser igual. Então, esse elemento aqui é igual a esse elemento aqui? A gente pode perceber que, embora esses elementos estejam em ordem trocada, como eles são números, e que são números reais, que também podem ser complexos, tanto faz, embora a ordem esteja trocada, eles são iguais. Como cada um dos elementos correspondentes é igual nessa matriz, e essa daqui é uma matriz genérica, a gente pode tirar por conclusão que sim, essa regra é válida, ou seja, a matriz B mais A é igual à matriz A mais B. E aí, se nós quiséssemos provar todas essas propriedades, a gente poderia usar esse mesmo raciocínio para fazer todas essas provas. Mas é meio maçante fazer isso, então a gente pode fazer isso por experimentação. E para fazer por experimentação e de uma forma mais rápida, a gente vai utilizar o Octave. Eu criei aqui no Octave um pequeno script onde eu vou criar 3 matrizes, e essas 3 matrizes vão ser matrizes 3x3. Lembra que para criar matrizes eu chamo ela por um nome igual, coloco entre colchetes os elementos e separo as linhas por um ponto e vírgula. Então, eu usei elementos genéricos aqui, para eu não precisar usar somente números. E esses elementos vão ser elementos simbólicos, e é por isso que eu estou carregando o pacote simbólico e estou colocando sims para todas essas variáveis aqui, para indicar que todas essas variáveis aqui são variáveis que são simbólicas. Então, eu vou executar tudo isso daqui, e aí eu vou criar as matrizes A, B e C. E bem, aqui embaixo, na janela de comandos, a gente consegue ver a matriz A, que é uma matriz 3x3, a matriz B, que também é 3x3, e a matriz C, que também é uma matriz 3x3. Aí eu gostaria que vocês olhassem qual que é a segunda operação, a segunda propriedade lá que a gente tem da soma de matrizes. Essa propriedade está me dizendo o seguinte, que A mais B mais C é igual a A mais B, calculados primeiro, mais C. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Octave calcular cada uma dessas coisas. E para ele calcular cada uma dessas coisas, eu vou selecionar isso aqui e vou executar. E aí, olha só, ele criou uma matriz 3x3. Isso aqui é o primeiro elemento, isso aqui é o segundo elemento, isso aqui é o terceiro elemento. E aí, agora, da primeira linha, né? Agora eu executo a segunda parte, em que ele vai calcular primeiro o que está aqui dentro dos parênteses e depois somar o resultado com C. Executando isso, a gente vai ter essa matriz aqui. Se a gente aumentar um pouquinho essa janela de comandos, a gente vai ver que essas duas respostas são exatamente iguais. Então, a gente pode concluir que essa propriedade é, sim, uma propriedade verdadeira. Continuando, vocês poderiam fazer isso com todas as outras propriedades para verificar elas. Então, eu vou usar, por exemplo, a segunda propriedade, que está me dizendo que um escalar A multiplicado por um escalar B, e isso ainda multiplicado pela matriz A, é exatamente igual a um escalar A multiplicado por... Agora ele executa primeiro essa
essa multiplicação dentro dos parênteses para depois multiplicar por A. Ou seja, dois escalares multiplicados por uma matriz é a mesma coisa que um escalar multiplicado por uma matriz multiplicado por outro escalar. Se eu executar isso daqui, eu vou ter esse valorzinho aqui. Então, olha só, A vezes A11 vezes B. Porque o que eu estou fazendo é multiplicando o A vezes o B e multiplicando isso aqui por cada um dos elementos da matriz. E agora, se eu executar esta multiplicação aqui, a gente vai ter aqui na janela de comando a segunda resposta. Então, a gente pode ver que esses dois elementos são, que essas duas matrizes que eu tive como resposta, são exatamente iguais. A gente ainda pode fazer isso de uma forma mais fácil no Octave, para fazer com que ele verifique que essas duas coisas são iguais. Lembra que no Octave o sinal de igual ele significa recebe. Então, se eu colocar a coisa, e se eu escrever isso aqui, eu estou dizendo que isso daqui vai receber o que tem aqui. E o Octave não vai fazer isso. Eu vou fazer o Octave me mostrar que essas duas coisas aqui são iguais. Então, eu quero que ele verifique se essa matriz aqui é igual a essa matriz aqui. E para ele fazer essa verificação, eu vou usar o sinal igual, igual. Usando o sinal igual, igual e executando toda essa linha aqui, olha só o que é que vai acontecer. Eu vou ter uma resposta que é uma matriz que está formada por 9 verdades aqui, ou seja, ele verificou elemento a elemento se as coisas são iguais. Então, eu consegui fazer essa verificação aqui utilizando o cálculo simbólico. E isso pode ser feito para as outras matrizes também. Então, se eu quiser verificar essa daqui, por exemplo, eu posso usar o igual, igual, dar um F9, e aí eu venho aqui que, de novo, ó, o último resultado eu tive que todas as coisas são verdade. Ok? Então, essa é uma das formas que a gente pode utilizar para verificar as propriedades que elas são verdadeiras. É claro que, nesse caso, eu criei matrizes que são simbólicas. Eu poderia fazer essa verificação de uma forma mais simples com matrizes numéricas. Então, eu vou criar algumas matrizes aleatórias aqui. Uma, por exemplo, eu vou criar essa matriz aqui, 3 por 3, que é a matriz D, e a matriz E, que também vai ser uma matriz 3 por 3. E aí, eu quero que o Octave calcule quanto é D mais E, e eu quero que ele calcule quanto é E mais D, por exemplo, para verificar que essas propriedades são verdade. Então, calculando D mais E, nós temos... Na verdade, eu preciso primeiro executar isso aqui. Depois eu vou calcular quanto é D mais E, e depois eu vou calcular quanto é E mais D. E eu posso ver todos esses resultados na janela de comando. Ela não está mais aparecendo, então vamos exibir. Olha, aqui está a matriz E, aqui está a matriz D. Ao somar a matriz D com a matriz E, eu obtive isso daqui. E ao somar a E com a D, eu obtive isso daqui. Então, eu também posso verificar numericamente aquela propriedade. Deixa eu tentar colocar isso aqui embaixo de novo. E eu também poderia pedir para o Octave verificar automaticamente se essas coisas são iguais, executando esse comando aqui. E aí, o que ele ia me dar é que ele me deu uma resposta 1. Quando eu estou fazendo uma verificação com números, o 1 significa verdade e o 0 significa falsidade. Então, ele me deu que todas essas coisas são verdades. Então, vocês podem usar o Octave para verificar outras propriedades. Então, essas aqui são as propriedades da adição e da multiplicação por escalar, e elas são bem simples e são bem parecidas com as propriedades que nós temos para os números reais. E aí, nós vamos para as propriedades da multiplicação matricial. É muito importante a gente lembrar uma primeira coisa sobre as multiplicações matriciais. Se eu tenho uma matriz A e multiplicar por uma matriz B, isso nem sempre vai ser igual a eu multiplicar a matriz B
pela matriz A, ou seja, a comutatividade ela não é verdadeira para as multiplicações matriciais. Então, essa é uma propriedade verdadeira, vale a propriedade, a lei da distributividade. Então, se eu tenho duas matrizes sendo somadas e multiplicadas por A, eu posso fazer a distributiva, tanto à direita quanto à esquerda, e a mesma coisa vale para a subtração de duas matrizes sendo multiplicadas por uma outra matriz. E aí, de novo, a gente só não pode esquecer que na multiplicação de matrizes não vale a comutatividade. Então, vamos vir aqui no Octave, por exemplo, e vamos calcular quanto é D vezes Z. Opa! E eu tenho esse resultado. Se eu calcular E vezes D agora, eu vou ter este resultado aqui. E percebam que essas duas matrizes são matrizes diferentes. E aí agora, para provar uma daquelas propriedades lá, eu vou criar uma nova matriz 3×3, que é uma matriz F, e está aqui essa matriz. E aí eu quero mostrar aqui, a propriedade que está com o número, com a letra B. A propriedade da letra B me diz que A multiplicado por B mais C é igual a A multiplicado por B mais A multiplicado por C. Só que nesse caso a gente não tem matrizes A e B, a gente tem matrizes numéricas que são D, E e F. Então, eu vou trocar isso aqui, substituir por D, E e F. Só escrever isso para vocês associarem com o que nós temos lá. Então, D multiplicado por E mais F, eu quero verificar se isso é igual a D multiplicado por E, não preciso de parênteses nesse caso, mais D multiplicado por F. E aí eu encontrei que sim, que tudo isso é verdade. Não seria verdade se eu fizesse alguma coisa do tipo que... Só um exemplo onde eu não tenho verdade. Que, digamos que eu faça somente a primeira multiplicação e que eu esteja querendo verificar se isso é verdade. Se D vezes E mais F é igual a D vezes E mais F, ou seja, eu só distribuí a multiplicação, só multipliquei primeiro pelo E e não somei ali. Se eu fizer isso aqui, a gente vai ter 0, 0, 0, ou seja, ele está me dizendo que todos os elementos são diferentes. Então, essa é uma das formas é uma das coisas que eu posso utilizar, ou uma das ferramentas que eu posso utilizar para mostrar que algumas propriedades são ou não verdadeiras, uma vez que é um pouco trabalhoso de eu ficar demonstrando manualmente as propriedades das matrizes. Agora, antes de dar continuidade à apresentação das propriedades para vocês, a gente precisa definir o que é uma matriz nula ou uma matriz zero. Uma matriz nula é uma matriz em que todos os elementos são zero. E existem algumas propriedades das matrizes nulas que são essa daqui. Digamos que eu tenho uma matriz A que não é nula. Se eu somar a matriz A com uma matriz nula, esse zero aqui está representando uma matriz nula, isso é a mesma coisa que eu somar a matriz nula com a matriz A, e isso vai dar a própria matriz A. A mesma coisa vale para subtração. E aí, sempre que eu pego uma matriz e subtraio ela mesmo, ou quando eu pego uma matriz e somo com a sua oposta, eu vou ter como resultado a matriz nula. Se eu pegar o número 0 e multiplicar pela matriz A, eu vou ter a matriz nula. Ou se eu pegar a matriz nula e multiplicar por uma matriz A, eu também vou ter a matriz nula. E aí, por último, se um número escalar, uma letra C qualquer, um número qualquer, multiplicado por uma matriz A é igual a matriz nula, podem acontecer duas coisas ou as duas ao mesmo tempo. Ou esse valor C é zero,
ou esse valor A é zero. E isso decorre disso que está sendo explicado aqui em cima. Outro conceito que nós temos é o conceito de matriz-identidade. Uma matriz-identidade é uma matriz em que os elementos da diagonal principal vão valer 1 e todos os outros elementos vão valer 0. E só existem matrizes identidades que são quadradas. As matrizes identidades, elas sempre vão ser chamadas de I. Vai ser bastante comum vocês verem isso. Então, essa daqui é a matriz I1. Essa daqui é a matriz I2, que é a identidade de ordem 2. Essa daqui é a matriz I3, que é a identidade de ordem 3. Quando eu digo que uma matriz tem ordem 3, eu estou dizendo que ela é uma matriz 3 por 3. Eu não preciso falar isso, certo? E aí, tem uma propriedade muito interessante com relação, e que a gente vai utilizar, com relação às matrizes identidades, que é, sempre que eu pego uma matriz qualquer e multiplico pela matriz identidade, o resultado vai ser essa matriz qualquer. E também o inverso. Se eu multiplicar a matriz identidade por uma matriz qualquer, o resultado vai ser essa matriz qualquer. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Tem essa matriz A aqui, que é uma matriz 2 por 3, e eu estou multiplicando pela matriz identidade. O resultado dessa multiplicação vai ser a própria matriz A. Eu vou fazer alguns exemplos rapidamente aqui no Octave para a gente ver isso. Então, eu já tenho algumas matrizes aqui, que são as matrizes D, E e F, e eu vou chamar de I3 a matriz identidade de ordem 3, que eu posso escrever dessa forma. Se eu executar essa linha aqui, está aqui a matriz de identidade de ordem 3. E aí, o que eu vou fazer agora é pegar essa matriz I3 e vou multiplicar ela pela matriz D. E o resultado deu isso aqui. Se a gente for ver quanto que vale a matriz D, ela tem exatamente os mesmos valores. E o contrário também vale. Se eu pegar a matriz D e multiplicar pela matriz I3, o resultado vai ser a própria matriz D. Eu acredito que por cálculo simbólico isso também vai funcionar. Então, se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz I3, eu vou ter a própria matriz A, que é aquela que nós definimos inicialmente. E o contrário também vale. Ops, fechou meu Octave, mas a I3 multiplicado pela matriz A também vai dar a matriz A. E aí, a matriz identidade, ela é uma matriz importante porque ela vai nos ajudar a definir a inversa de uma matriz. A gente sabe do cálculo dos números reais que o inverso de um número é aquele número que multiplicado por 1 sobre ele vai sempre resultar em 1. Então, por exemplo, lá dos números reais, se a gente tem o número 2, deixa eu fazer aqui com outra cor. Se nós temos o número 2, o inverso de 2, que a gente chama de 2 elevado a menos 1, isso é 1 meio. E aí existe uma propriedade da multiplicação que é a seguinte: sempre que eu tenho um número real e multiplico pelo inverso dele, ou ainda, se eu fizer essa multiplicação aqui, o resultado disso sempre vai dar 1. É isso que está sendo explicado aqui. Ó. Se eu tenho um número A e multiplicar pelo inverso dele, ou o inverso dele multiplicado por A, isso sempre vai dar 1. E aí, existe um inverso multiplicativo para as matrizes, só que o que é que acontece? Uma matriz inversa não vai ser uma matriz de... para eu encontrar uma matriz inversa, ou melhor, quando eu tenho uma matriz, se eu multiplicar pelo que é denominado inversa dela, eu vou ter sempre uma matriz identidade. Então, digamos que eu tenho uma matriz A. Se eu multiplico essa matriz A por uma matriz B e o resultado dá
a matriz identidade, ou e, se eu pego a matriz B e multiplico pela matriz A e o resultado também dá identidade, isso significa que a matriz B é a matriz inversa da matriz A. E aí, a gente vai fazer um exemplo aqui, onde a gente quer verificar se essa matriz B ela é a matriz inversa da matriz A. Para isso, o que a gente vai ter que fazer é pegar a matriz A e multiplicar pela B e ver se o resultado disso dá a matriz identidade. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Fazendo a multiplicação de matriz, eu vou ter que multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, e menos 5 vezes 1, menos 5. Depois, primeira linha, segunda coluna, 2 vezes 5, 10, e menos 5 vezes 2, menos 10. Agora, segunda linha, primeira coluna, nós vamos ter menos 1 vezes 3, menos 3. E 3 vezes 1, 3. Depois, menos 1 vezes 5 dá menos 5. E 3 vezes 2 dá 6. Efetuando essas multiplicações, a gente vai ver que isso aqui vai dar 1, 0, 0, 1. A gente obteve a matriz identidade aqui, então. Agora, a gente vai verificar a mesma coisa fazendo a multiplicação de B por A. Então, num primeiro momento, eu vou fazer mais devagar agora. Primeira linha vezes primeira coluna, nós vamos ter 6, 3 vezes 2, menos 5. Agora, primeira linha, segunda coluna, nós vamos ter 3 vezes menos 5, menos 15. E 5 vezes 3, 15. Depois, multiplicando a segunda linha pela primeira coluna, nós vamos ter 1 vezes 2, 2. E 2 vezes menos 1, menos 2. E segunda linha vezes segunda coluna, nós vamos ter 1 vezes menos 5, menos 5. E 2 vezes 3, 6 positivo. Somando esses valores que nós temos aqui, a gente vai chegar em 1, 0, 0, 1, ou seja, chegamos na matriz identidade. E o que é que a gente conclui com isso aqui, então? Que A vezes B, nesse caso, é igual a B vezes A. Nem sempre, ou na maioria das vezes, a multiplicação não é comutativa. Algumas vezes ela é. E a gente pode concluir que todas essas duas multiplicações aqui também são iguais à matriz identidade. Portanto, nós vamos concluir que a matriz A, ou melhor, que a matriz B é a inversa de A e a gente também pode dizer que A é a inversa de B. Então, percebam que essa operação inversa de matrizes ela é bastante diferente dos números reais. Nos números reais, quando eu pego um número e multiplico pelo seu inverso, eu preciso obter 1. Na multiplicação matricial, para eu saber se uma matriz é inversa da outra, eu preciso executar as multiplicações. A matriz original vezes a inversa vezes a original, e o resultado precisa ser a matriz identidade. E é claro que isso só vale para as matrizes que são quadradas. Existe um teorema muito importante, que é o teorema da unicidade de uma inversa. Uma matriz, se ela tiver inversa, nem sempre ela vai ter inversa, essa inversa sempre vai ser única. Então, eu não vou provar esse teorema para vocês, eu acho que não cabe, fica como uma propriedade. A matriz inversa sempre vai ser uma matriz única. E aí,
Aqui, novamente, a gente vai formalizar agora que a matriz inversa, fazendo um processo análogo aos números reais, a gente vai chamar uma matriz inversa de essa matriz elevada a menos 1. Então, se eu tenho uma matriz A inversa de A, eu vou chamar de A elevado a menos 1. E sempre que eu multiplicar a matriz A pela sua inversa e a inversa pela A, eu vou obter a matriz identidade, não importa qual o tamanho dessa matriz. E aí, tem um teorema que ele me diz, a gente viu até agora como verificar se uma matriz é a inversa da outra, mas existe uma forma de eu determinar qual que é a inversa de uma matriz 2 por 2. Então, digamos que eu tenho uma matriz 2 por 2 que ela está formada por elementos quaisquer. Então, ela tem esses elementos aí, A, B, C e D. Para eu encontrar a inversa dessa matriz, eu posso fazer o seguinte. Primeiro momento, eu vou pegar a matriz, eu vou ter uma matriz 2 por 2, que vai ser a inversa, e os elementos que estão aqui na diagonal principal, eu vou inverter eles de ordem. Então, inverto aqui o D e o A. E os elementos que estão na diagonal secundária, eu vou inverter o sinal. Esse é o primeiro passo para eu encontrar a inversa de uma matriz. E aí, tudo isso vai ser multiplicado, vai ser multiplicado por 1 sobre a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. A gente vai, num primeiro momento, fazer um exemplo para ver como que isso se determina, e num segundo momento eu vou demonstrar por que que isso aqui realmente é verdade para todas as matrizes 2 por 2. Então, imaginem que eu tenho uma matriz A que seja essa matriz aqui. Imaginem que eu tenha essa matriz aí e eu queira encontrar qual é a inversa dela. Para eu encontrar a inversa dela, que eu vou chamar de A elevado a menos 1, nós vamos começar fazendo o seguinte. De acordo com o que nós temos aqui em cima, essa é a matriz original, então na inversa eu vou trocar os elementos da diagonal principal. Portanto, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 5. Depois eu vou trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, olha, percebam, aqui era B, virou menos B e aqui virou menos C. Então, só vou trocar o sinal disso aqui para menos 2 e daqui para menos 3. E tudo isso vai ser multiplicado por 1 sobre AD, que são os elementos da diagonal principal, ou seja, 1 vezes 5 menos os elementos BC, que são os da diagonal secundária, ou seja, 2 vezes 3. E isso aqui é exatamente igual a 1 sobre menos 1, que vai multiplicar essa matriz aqui. Um sobre menos 1, a gente sabe que dá menos 1. E se eu multiplicar menos 1 por essa matriz que eu estou tendo aqui, nós vamos ter menos 5, 2, 3 positivo e menos 1. Então, esta matriz que eu escrevi aqui é a matriz inversa da matriz A. E como que eu posso verificar se isso aqui está certo? Então, eu vou fazer essa verificação aqui embaixo. Então, num primeiro momento, eu vou pegar a matriz A e vou multiplicar pela inversa dela. Multiplicando a A pela sua inversa, nós vamos ter 1, 2, 3 e 5, que vai multiplicar. Deixa eu ver quem que é a inversa aqui.
menos 5, 2, 3 e menos 1. Executando essa multiplicação matricial, nós vamos ter isso vezes isso para o primeiro elemento, então, menos 5 mais 6, depois isso vezes isso para o elemento 2, 1, portanto, 2 menos 2, depois isso vezes isso, segunda linha, primeira coluna, portanto, menos 15 mais 15, e depois nós vamos ter isso vezes isso para a segunda linha, segunda coluna, então, 3 vezes 2, 6, e 5 vezes menos 1, menos 5. E aí, se nós somarmos isso aqui, nós vamos ter 1, 0, 0, 1. Então, a gente mostrou que a A vezes a inversa que nós determinamos deu a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Falta a gente mostrar ainda que eu preciso também fazer a verificação de que a inversa de A vezes A também é igual à identidade. E aí eu deixo essa verificação como exercício para vocês. Dando continuidade, então, a gente vai agora demonstrar esse teorema e mostrar que ele é verdadeiro. Esse teorema, ele pode ser enunciado dessa forma aqui também, de uma forma mais simples. Se a matriz A é uma matriz 2 por 2 qualquer, então a inversa é essa matriz aí. E, bem, é claro que esse valor que está aqui embaixo, AD menos BC, ele nunca pode ser zero, é o que está lá, né? Porque senão não vai existir divisão por zero. Mas como que eu vou mostrar que isso aqui é sempre verdade? Para eu mostrar que isso aqui é sempre verdade, tomando como base a definição de inversa, basicamente o que eu preciso fazer é mostrar que A multiplicado pela inversa é igual à matriz identidade e que também a matriz inversa multiplicado por A é também a matriz identidade. Então, eu vou apagar isso aqui e eu vou fazer essas multiplicações de matrizes. Eu não vou copiar de novo as matrizes aqui, mas eu já vou fazer as multiplicações. Então, primeiramente, nós multiplicamos a primeira linha pela primeira coluna, e fazendo essa multiplicação, nós vamos ter A vezes D fica AD, e tudo isso vai estar sobre AD menos BC, né? E aí, eu tenho que fazer B vezes menos C. Então, isso vai ser menos BC sobre AD menos BC, porque também vai estar sobre isso, né? Então, eu posso colocar, na verdade, tudo isso aqui na mesma fração, porque embaixo eu sempre vou ter o AD menos BC. Então, essa é a primeira linha vezes a primeira coluna. Agora, eu preciso multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter A vezes menos B menos AB, e B vezes A, nós vamos ter mais AB. E tudo isso vai estar sobre AD menos BC. Continuando, nós temos agora a segunda linha vezes a primeira coluna. E aí, nós vamos ter C vezes D, isso é CD, e D vezes menos C é menos CD. E todos os dois vão estar sobre AD menos BC. Se eu fizer isso para a segunda linha, segunda coluna, nós vamos ter menos BC mais AD sobre
AD menos BC. E aí, essa é a multiplicação da matriz A pela sua inversa. Mas isso aqui é igual à matriz identidade? Para a gente ver isso, vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos AD menos BC dividido por AD menos BC. Como é uma coisa igual dividindo outra igual, a gente sabe que o resultado disso vai dar 1. Quando eu pego menos AB mais AB, isso dá 0. Dividido por qualquer coisa, 0. E aí, CD menos CD dá 0. E depois, menos BC mais AD é a mesma coisa que AD menos BC. Então, percebam que o que tem aqui em cima é igual ao que eu tenho aqui embaixo. Então, dividindo uma coisa por ela mesma, eu tenho 1. Então, a gente mostrou que A vezes a inversa dá a matriz identidade. Se a gente fizer o mesmo procedimento e multiplicar a inversa por A, a gente também vai encontrar a identidade. Isso eu deixo como exercício para vocês. E aí a gente vai mostrar, então, que isso aqui realmente é uma forma para eu encontrar a matriz inversa de uma matriz 2x2. Então, como esse é um curso de álgebra, a gente vai fazer algumas poucas demonstrações, e essa é uma delas. E algumas outras a gente vai experimentar com números, como o exemplo que a gente fez aqui em cima e como os exemplos das propriedades anteriores. Continuando, existe uma outra propriedade, que é a propriedade da inversa do produto de duas matrizes. Esta propriedade está me dizendo que se eu tenho uma matriz A multiplicada pela matriz B e eu fizer a inversa dessa multiplicação, é o que está desse lado aqui, isso é a mesma coisa que eu multiplicar a B inversa vezes a A inversa. Então, eu preciso trocar as duas de ordem e fazer a inversa das duas. Vamos testar isso aqui no MATLAB, no Octave. Eu vou criar uma matriz A, que é essa matriz aqui. Vou criar uma matriz B, que é de números aleatórios, também 3x3. E eu quero mostrar que isso aqui é verdade, que se eu multiplicar a A vezes B e fizer a inversa, isso é a mesma coisa que a B inversa vezes a inversa. Então, o que é que eu vou fazer? Num primeiro momento, eu vou calcular a inversa de A vezes B, e eu posso calcular isso de uma única vez, usando o comando inv, e dentro desses parênteses eu coloco o que eu quero calcular a inversa. Então, eu quero calcular a inversa de A vezes B, e eu obtenho esse resultado. Agora, se eu multiplicar a inversa da matriz B pela inversa da matriz A, a gente vai ter esse resultado aqui. E percebam que esses dois resultados são exatamente iguais. Agora, a gente tem que tomar cuidado numa coisa, olha só. Aqui a gente tem que é a inversa de B vezes a inversa de A. Então, se eu tenho duas matrizes sendo multiplicadas e eu elevo isso e eu faço a inversa disso, eu preciso fazer a multiplicação das inversas, só que na ordem trocada. Se eu fizesse, por exemplo, a inversa de A vezes a inversa de B, mantendo a mesma ordem do que eu tinha do lado esquerdo do igual, eu não ia ter a mesma coisa. Então, percebam que essas duas coisas aqui não são iguais. Então, esse é mais um exemplo que a gente pode utilizar o Octave para analisar se um teorema ele é realmente verdadeiro. É claro que o que a gente fez é para um caso particular. Contudo, a gente usou matrizes aleatórias, né? Então, é realmente verdadeiro esse teorema. É claro que eu poderia provar ele também utilizando as técnicas anteriores, mas eu acho que assim fica mais tranquilo. Aí a gente viu na aula passada também sobre uma operação que se chama transposição de matrizes, que é aquela operação em que eu troco as linhas pelas colunas. E aí existem algumas propriedades aqui, que se eu tenho uma matriz transposta e eu fizer a transposta dela, eu volto para a matriz original. Se eu tenho a soma de duas matrizes e eu quero fazer a transposta delas, isso é a mesma coisa que a soma da transposta de cada uma delas. O mesmo vale para a subtração. Se eu tenho um escalar multiplicado por uma matriz elevado à transposta, eu posso fazer
a operação dessa forma. Então, não importa se eu multiplico primeiro o escalar e faço depois a transposta, ou se eu faço primeiro a transposta e depois multiplico por um escalar. E por último, se eu tenho duas matrizes sendo multiplicadas e elas estão elevadas e eu quero a transposta desse produto, isso é a mesma coisa que o produto da segunda vezes o produto da primeira, como no caso que nós tínhamos anteriormente. Então, eu posso fazer a transposta, só que com as matrizes na ordem trocada. Então, isso aqui são algumas propriedades que vão ajudar a gente a fazer alguns cálculos. E aí, existe uma outra propriedade que é a inversa da transposta é igual à inversa transposta. Ou seja, se eu tenho uma matriz e eu quero fazer ela transposta e depois inversa, isso é a mesma coisa que eu fazer ela inversa primeiro e depois a transposta. Então, não faz diferença a ordem das operações nesse caso aqui. Por último, a gente tem algumas propriedades do traço das matrizes, e essas propriedades vocês podem consultar no livro, elas são bastante simples como as outras, e nos exercícios vocês vão precisar utilizar exemplos numéricos para mostrar, com alguns casos particulares, que essas operações são iguais. Então, pessoal, essa aula termina aqui. O objetivo dessa aula foi apresentar algumas propriedades daquelas operações que nós vimos na aula passada. Essas propriedades, algumas são bem parecidas com as propriedades dos números reais, outras são diferentes, que a gente precisa tomar alguns cuidados, mas elas são propriedades bastante simples. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que vão ser recomendados no Moodle, para que vocês revejam algumas dessas propriedades, principalmente as importantes, e para que vocês saibam, principalmente para que vocês saibam fazer todas essas operações com matrizes.